Essa semana, sentado, né, meditando, e Deus colocou algo para trazer para nós, digo para nós, para mim também, e eu fiquei assim, um pouco pensativo. E eu sei que quando Deus fala, quando Deus usava e usa os seus profetas, como era antigamente, e hoje não é diferente, não era fácil para ele falar não. Era? Era? Hein? Gente, vocês tomaram café? Vocês almoçaram? Está tendo algum problema com a garganta? Mas era fácil para os profetas chegar e falar? Não. Eu gosto muito da Bíblia, palavra de Deus, gosto demais. Tem um texto que fala lá na vida de Eliseu, que quando Eliseu, tremendamente usado por Deus, Eliseu então chegava para o rei da Síria e falava, ó, não passa por esse caminho, não passa por aqui, porque o exército inimigo está ali, armando para te pegar. E o rei obedecia aquele profeta. Houve uma ocasião que teve um dos comandantes, que ele estava com lepra, e ele, através de uma menina que trabalhava na casa dele, que era uma garota, uma menina, e ela falou, olha, se esse meu senhor, e era para ser uma menina revoltada, porque ela estava trabalhando como escrava, mas ela tinha amor e compaixão pelas vidas, pelas almas, e ela vendo o seu senhor daquele estado, ela fala para a sua senhora, a esposa desse comandante, se o meu senhor estiver com um profeta, ele vai ser curado. E aquele Naamã, que era o comandante, foi. E interessante que nesse texto é que Eliseu nem chegou para ele, mandou um recado. Mergulha 7 vezes ao rio. Ele era um comandante. Foi fácil para Eliseu falar isso? Não. Mais na frente, Deus usa outro profeta, quando vai falar com Davi, que Davi está em pecado. E esse profeta começa a contar uma historinha de uma situação, e que Davi fala assim, esse homem é digno de morte. Eu fico imaginando esse profeta de frente a frente com o rei. E naquele tempo, naquela ocasião, você sabe muito bem da história, que quando o rei não gostava de uma pessoa, ele poderia até mandar matar. Ainda bem que acabou esse negócio de rei, né? Não gosto do fulano, manda matar. E quando esse profeta chega para Davi e fala com Davi, ele fala, Davi, este homem é você. E Davi, ele se humilha. Então Deus usa e tem usado homens e mulheres, criança, Deus tem usado. E aprova a Deus continuar usando esses homens, estas mulheres, esses profetas, porque não é fácil, não. Mas a gente está aqui totalmente na dispensação da graça de Deus. Totalmente. E quando Deus coloca o nosso coração, a gente começa a entrar numa luta, porque a gente fala, Senhor, mas é isso mesmo? Então eu estou aprendendo, e cada dia quero aprender mais, é ouvir a Deus e não discutir com Deus, que não vale a pena. Fala para o teu vizinho assim, fala para ele, não vale a pena discutir com Deus. Comigo, fala com ele, comigo, você pode até discutir. Eu estou de boa. Mas com Deus, não entra nessa não. Não é verdade? É verdade. E Deus te manda fazer algo, você fica naquela, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas não é não. É onde eu quero falar com vocês essa noite, um assunto que fala sobre ansiedade. Está lá em Filipenses, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Mas feche teus olhos. Nós cantamos um louvor, e eu nem pedi para cantar hoje. Eu estava com ele o dia todo na minha mente. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Sofreu tantas coisas, mas Senhor, eu te louvarei. Porque Ele é um Deus que nos livra.
Eu estou aqui e diante de pessoas, e Deus usou pessoas para dizer, e você precisa tomar uma decisão. E essa ansiedade tem atrapalhado você tomar a decisão. Mas feche teus olhos. Põe a mão no teu coração. Pai, nós estamos na tua casa, nós estamos diante do Senhor, é a tua palavra, Senhor. Senhor, nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus poderoso, e nós estamos com a mão no coração, porque o Senhor é um Deus que nos conhece. O Senhor conhece, ó Deus eterno, o nosso deitar, o nosso levantar. A palavra não chegou na língua, o Senhor já sabe que vamos falar. Pai, o Senhor sabe do nosso dia de amanhã, o Senhor sabe. Mas, ó Deus eterno, eu quero te clamar por cada um de nós, a começar por mim também, Senhor. Venha o teu poder e a tua glória, por cada vida que está aqui, por cada lar aqui representado. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos é de ti, é do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que nós temos o Senhor que cuida de nós. Muitas vezes nós pisamos na bola, muitas vezes nós deixamos a desejar, mas o Senhor está sempre com teus braços, ó Deus, estendido para nós, porque o Senhor nos ama. E que nesta noite, ó Pai, por esta vida, Senhor amado, que o Deus eterno, o Senhor conhece e sabe. Ah, Senhor, ela possa sair desta casa. É alegre, é feliz. E por que não dizer, Senhor amado, que ela possa sair daqui hoje curada, sarada, porque o seu desejo é de nos vermos, ó Deus, como o seu filho é feliz e alegre. Pai, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A palavra de Deus fala assim para nós. Filipenses 4, a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Em outras traduções diz, porque andais ansiosos, preocupados. E a palavra de Deus nos dá um consolo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava falando para a igreja de Filipos. Na verdade, ele começa esse capítulo 4 trazendo uma palavra de amor, porque ali havia um desentendimento entre algumas mulheres da igreja. E Paulo, então, traz uma palavra de amor, de advertência, de carinho. Se você começar a pegar o primeiro capítulo de Filipenses, você vai ver que Paulo ele escreve à igreja para mostrar para a igreja o amor, o cuidado de Deus. Como hoje também, não é diferente, Deus sempre mostrando o seu amor, Deus sempre mostrando o seu cuidado, Deus sempre mostrando que Ele cuida de nós. É que nós vivemos hoje numa geração e que, com muito respeito, eu vou falar aqui, é como se quando eu digo eu, você, já sabemos de tudo e não precisamos de nada. Nós vivemos numa geração que, aprendi assim, tem que ser assim e vai ser assim. Não. Nós temos que entender uma coisa, que diante de tudo que nós temos, Deus nos deu inteligência, você é inteligente, você é sábio, Deus tem te dado algo na sua vida, você é um empresário, você é um trabalhador, Deus tem te dado algo para você fazer, porque você é uma pessoa que você tem um potencial. Mas que acima de tudo isso, nós temos que reconhecer uma coisa, que nós somos dependentes de Deus e sem Deus nós não somos nada. Eu gostaria que você pensasse um segundinho só, se você tivesse uma grande empresa e você fosse dono desta empresa, e você está sentado aqui, mas você é dono dessa empresa, e você já está programando algo de um grande projeto nessa sua empresa. Já pensou nisso? Mas de repente, na hora que você deita e que você levanta, você depara com uma situação, você não se lembra de mais nada.
Você, na verdade, não sabe nem a roupa com que você está com ela. Você não sabe nem o nome do teu esposo que está do teu lado ou da tua mulher. E aí? Como é que fica? Então nós temos um Deus que Ele nos conhece e sabe de todas as coisas. Amém ou não amém? Nós temos um Deus que quando Ele traz uma palavra para nós, e quando Ele, através do Espírito Santo de Deus, Ele usou homens, mulheres, para trazer a Bíblia que foi escrita para nós hoje, porque tem uma palavra para nós, sempre tem uma palavra para nós. E nesse texto aqui, o que eu escrevi algo antes de começar a palavra, se formos gratos a Deus em nossas circunstâncias, se nós formos gratos a Deus, nós podemos vivenciar uma doce paz em meio a uma tribulação, em meio à aflição. Nós podemos elevar o nosso coração em louvor. Ser grato em momento de aflição não significa que estejamos contentes com a nossa situação, mas significa sim que pelos olhos da fé olhamos para o além de nossas dificuldades atual. E essa não é uma gratidão dos lábios, mas da alma. É uma gratidão que cura o coração e expande a mente. Nós precisamos ser gratos a Deus. Mas nós vivemos numa guerra, nós vivemos numa batalha, nós vivemos diante de uma situação em que o nosso adversário, nosso inimigo, a cada dia que passa, a cada momento que passa, ele está vivendo uma contagem regressiva, e todos aqueles que estão tomando a decisão de andar com Deus, seguir a Deus, caminhar com Deus, ele está apavorado, ele está agitado, porque ele começa a perder alinhados. E quando nós aceitamos de andar com Deus, acreditamos nesse Deus, na palavra de Deus, porque Deus nos conhece, Ele tem para nós sim o melhor, mesmo que nós vivemos diante de lutas, mesmo que nós vivemos diante de problemas, mas a palavra de Deus nos garante a nossa vida é a vitória. Mas Ele vai numa área para tentar mexer com as nossas emoções. E a ansiedade é uma delas para tentar nos afastar, para tentar nós não vermos aquilo que Deus está preparado e preparando para cada um de nós. Nós vivemos numa sociedade em que hoje a concorrência é grande em todas as áreas. Se nós formos ver quantas pessoas já se formaram em direitos, quantos já se formaram na medicina, quantos já têm os seus negócios, e vamos para a concorrência, a coisa às vezes é um pouco desleal. Mas nós que temos Deus e conhecemos Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, Deus abre porta onde você não imagina. Deus faz com que você vá por um caminho e que todo mundo fala, por aí é burrice você ir, por aí não vale a pena, mas Deus falou assim, vá. E quando você obedece a Deus, você está diante de um grande negócio. Quantos homens que abriram algo, que disseram, não, aqui vai ser um bom local, o ponto é bom, o negócio aqui vai ser próximo, porque aqui está todo mundo vendo. E Deus olha e fala, aí não é bom negócio. Aí Deus fala para você assim, está vendo aquela rua lá que não passa ninguém? Abre lá. Aí já vem, você vai falar com um amigo, você vai dizer para alguém, e alguém vai dizer assim, você está doido? Você está maluco? Ali não passa ninguém, o que você vai fazer ali? Mas onde foi que Deus mandou? Então obedece a Deus, porque Ele sabe do futuro. Às vezes você compra um terreno que ninguém dá nada. E aí, com pessoas começam a falar algo, você começa a ficar ansioso de querer vender e você não consegue. Porque foi Deus que mandou você comprar. E você não comprou um valor muito pequeno. Mas aí vem um grande empresário para fazer um grande negócio, ele precisa daquele seu terreno. E por quanto você acha que você vai vender aquele terreno? E ele te oferece, às vezes, 10 vezes mais do aquele que você comprou. Verdade ou não? Porque quando nós estamos diante desse Deus poderoso, desse Deus vivo, Ele nos conhece.
Então, esta área da ansiedade é um caminho que o inferno, infelizmente, tem tentado para vir em nossa vida, para tentar nos tirar a paz, para tentar nos tirar a alegria e fazer com que a gente nem dorme pensando na situação. Mas nós temos que crer que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, que quando Ele fala, eu estou cuidando de você, descansa, vai dormir, a noite foi feita para isso. Eu durmo. Pode perguntar a ela. Eu durmo. Você dormiu cedo ontem? Estou dormindo. Se eu deixasse preocupações me abalar, se eu deixasse as preocupações falar comigo, eu não vou dormir. E o que adiantou eu passar a noite em claro? Resolvi o problema? Eu seria rico. Não consigo. Então eu tenho que fazer o seguinte, entregar para Deus. Levar para Ele. Ele me conhece, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe do que eu preciso. Então, quando eu levo, eu descanso, eu entrego na mão dele. Eu não tenho que entregar e buscar, mas eu tenho que entregar e esperar. E a Bíblia fala, esperei com o quê? Opa! Aqui não tem catina hoje, né? Mas depois te mando um pix. Esperei com paciência no Senhor. É fácil esperar com paciência? Não é, filho. Mas é impossível? Também não, filho. Porque Deus não vai fazer algo na nossa vida que Ele nos conhece, Ele sabe dos nossos limites. Sabe ou não sabe? Ele conhece, Ele sabe. Mas muitas vezes Ele está nos testando. Ele não testou Jó para ver a fé. Não testou Abraão para ver se ele realmente amava a Deus. Chegou a sacrificar um filho. E isso tem tentado atrapalhar. E quando o nosso coração fica muito ansioso, não podemos ser vencidos pela ansiedade. Ter preocupação é natural do ser humano. Mas não podemos viver pensando nisso e estar ansioso o tempo todo. Não. Porque quando você fica assim, você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de buscar a Deus. E se você vê os homens de Deus, olha Elias, Eliseu, eles sempre buscavam a Deus. A luta está ali, o problema está ali, espera aí que eu vou buscar um que vai me dar a solução. E qual foi o momento desses homens chegar sem solução? A Bíblia fala que quando Eliseu começou a sua caminhada, era uma caminhada de oração, sim, com Deus, ele precisava então de aumentar o lugar para que os seus discípulos estudassem, então ele teve que buscar madeira. E aonde ia? Ir lá para o mato, cortar. E eles foram pegar a ferramenta emprestada, que era um machado, que nem isso eles tinham, foram pegar de um machado de alguém emprestado. E a Bíblia fala para nós que quando a pessoa está lá dando a machadada e cortando, o machado cai na água. Imagine se aqui fosse água, bem fundo. Eu falasse para você que tem mais de 10 metros de profundidade. Eu era o primeiro a não cair, martelo sem cabo, vai e não volta. Eu quero viver. E aí o outro fala assim, olha, esse machado era emprestado. Imagina essa pessoa, este homem, quando vê que aquele machado que ele pegou de alguém emprestado, cai na água. O que vem na mente dele? A preocupação. Como que eu vou agora justificar para o dono desse machado? Ele é bravo. Aí chama Eliseu, onde é que caiu? Foi aqui. E ele ora. E ele pega, está aqui, ó. O que eu quero dizer para você, filho, que nós temos problemas, nós temos. E se eu sentar contigo, eu não vou contar meus problemas. Eu vou contar minhas vitórias, que Deus já me deu. Que problema está por conta dele. Se ele quiser resolver uma hoje, ele resolve. Se ele quiser resolver uma amanhã, ele vai resolver. Eu quero ser feliz. Eu quero andar com Deus. E nós devemos levar ao Senhor, clamar a Ele, suplicar a Ele, levar aos pés dEle. Mas eu preciso levar, entregar e não buscar. Amém ou não amém? Você já viu alguém que vem aqui, não vou nem falar não, que traz aqui o pedido, põe aqui, já viu eles buscar o pedido de volta? Já viu? Mas a taça fica vazia.
uma época, não fica? Eu vou deixando, quando Deus toca, eu vou lá e eu queimo, oro e queimo. Mas eu nunca vi ninguém buscar o pedido de volta. Eu vim pegar meu pedido que eu deixei aqui. Então faça isso também diante dos teus pedidos, entrega para Deus, deixa para Ele. Ele sabe. É como se falar assim, ó, você não deixou por minha conta? Você não deixou comigo? Por que você está me cobrando? Eu estou vendo, eu estou preparando. Eu estou resolvendo. A ansiedade parece estar aumentando no mundo de hoje, e isso é verdade. De acordo com um estudo feito, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, na Organização da Saúde, as doenças mais comuns nos Estados Unidos foram transtornos mentais. E segundo uma revista, não vou dizer aqui porque está em inglês o negócio, né? Mas ela diz que aumentou cerca de 25% o aumento de pessoas com problema de ansiedade e começou a procurar livros para ler por causa da ansiedade. E tudo isso foi por causa da Covid. Fala a verdade. Até a Covid, até 2020, nós andávamos de um jeito. Sim ou não? De 2020 para cá, nós começamos a andar meio diferente. É verdade ou não é? Vira e mexe, vem aquele negócio na gente, a Covid. Vê de conta, quando eu vejo alguém com a máscara, falou, é verdade, eu já andei com esse negócio aí. Não é assim, não? E hoje, quando a gente vê uma pessoa, a gente acha que ela não é normal. Mas você já andou também. E quando nós andávamos com máscara, tinha pessoas que não andavam, sim ou não? E falava, esse aí é doido. E hoje a gente fala, esse é doido. Quem está certo? Quem está certo? É andar com máscara ou andar sem máscara? Na verdade, nós estávamos respeitando uma ordem que foi dada. Não podia ser de casa. Eu fiquei louco, não podia ser de casa. Eu comecei a sair. Falei, não, tem que ir no mercado, tem que comprar nada não, tem que andar para a rua. Não precisa ser de casa, ué. Que é isso? Começamos a vir para a igreja, e foi a época que nós mais trabalhamos na igreja. Eu ficava num canto lá, e ela aqui, e nós recebíamos pessoas o dia inteiro. Porque Deus é que está no controle. Você acredita nisso? E às vezes a gente quer resolver os nossos problemas da nossa maneira. Deixa eu falar uma coisa para você, todo respeito, por experiência, tá? Quando a gente tenta resolver o problema do nosso jeito e da nossa maneira, só dá BO. Só dá errado. Por experiência. Mas quando você vai, entrega para Deus e deixa, Ele te dá um resultado 100% maravilhoso. Acima da sua expectativa. Vai por mim. Pode copiar, pode escrever, põe no teu celular, que dá certo. Quando você fala, Senhor, eu preciso disso, Deus bate o olho e fala, isso não vai ser bom para você. Aí você já entra a questionar. O pai fala para a filha assim, olha, se eu fosse você, pensasse bem, porque esse rapaz não é bom para você. O que a filha faz? Separa? Hã? Aí que ela vai fazer pirraça. E o pai faz o quê? Briga. Dá certo? Vai para oração. Deus, o Senhor mostrou, o Senhor está vendo que não está bom, e a coisa não está indo bem, o Senhor entra nesta área, eu sei que vai dar tudo certo. Aí passa uns dias, a filha chega e fala assim, pai, terminei. O pai só solta foguete. Sabe por quê? Que quando você busca a Deus e pede a Deus, Deus faz algo para você. Lembra quando eu te falei que Deus surpreende 100%? O que eu vou dizer, ela não vai gostar, mas está aqui, e é minha ovelha, e é minha filha, e é meu genro também. Mas quando a minha filha, né, estava lá ainda naquela fase dela, de namoro, Deus falou comigo. E falou com ela, vou te dar um que vai te amar. E não conhecia o Marcinho ainda. E um dia o Marcinho chegou na vida dela. E é um filho. O que eu quero dizer para vocês, Círio, que quando nós confiamos em Deus e acreditamos em Deus e confiamos mesmo, você tem um Deus que cuida de você. Às vezes a pessoa, o marido, fala com a mulher, eu te amo, sou apaixonado por você, sou gamado em você. E a mulher fica boba, o homem fica bobo.
Daqui a 3 meses está lá no fórum. O que você está fazendo aí? Estou em separação. Ué, não amava? Mas quando Deus fala que Ele te ama desde o ventre da sua mãe, que você não sabe nem como você ia nascer. Enquanto seu pai estava lá, vai botar João, vai botar Joaquim, vai botar Maria, vai botar Sebastiana, Deus já sabia do teu nome. Por que não confiar nesse Deus? Por que não acreditar nesse Deus? E muita gente começa a questionar, onde eu tenho que ficar? Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar ali. Fica onde Deus te mandar, filho. Obedece a Ele que é melhor. Às vezes o teu coração, Deus fala assim, vai para 60. Você fala, aquele pastor lá de cabelo branco não dá nada certo. Mas aí tem a pastora para te dar um alívio. Confia nesse Deus. Tem uns irmãos de líder de célula, abençoado, Deus tem colocado nessa igreja. O que eu quero dizer para você é que você precisa estar perto de Deus. Porque quando nós estamos perto de Deus, Ele cuida de nós. Um dia, Jesus chegou para os seus discípulos, está lá em Mateus 6,25. Olha o que Jesus, esse homem maravilhoso, abençoado, que já nos conhece, ele falou para os seus discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem tão quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O que Jesus está dizendo? Não se preocupa com isso, não. Não se preocupa nisso, não. Se preocupa sim em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque Ele supra nossas vidas em todas as áreas de nossa vida. E a Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar um pão. E não é mesmo não, filho, porque Deus não deixa. Quanto testemunho eu já ouvi e já vi também de pessoas dizer: pastor, eu estava em casa, eu não tinha nada para comer. Mas de repente bateu lá na porta e veio 3 caixas só de mantimento. Até doce chegou, até bala chegou, porque Deus cuida no mínimo detalhe. E às vezes a gente fica desempregado. E a gente anda. Procura, bate. Às vezes está lá, tem vaga, você vai e não tem para você. Eu já passei por isso também, filho. Eu saí do quartel, vim para a Volta Redonda e fiquei desempregado, estava no quartel. E eu comecei a procurar. E naquela minha época, o que mais tinha no aterrado era escritório de empreiteira. Porque estava a construção do alto forno. É o que mais tinha no aterrado. E quantas vezes eu batia na porta dizendo: não tem vaga. Mas lá estava escrito: tem vaga. Eu vi o processo de Deus na minha vida. A carteira até esquentava atrás, de tão quente que estava andando o dia inteiro comigo. Mas o dia que eu deixei, entreguei na mão de Deus, foi bater numa porta só, e Deus abriu a porta. Isto é confiar, isto é acreditar que nós temos um Deus. E Ele está sempre pronto para nos abençoar. E quando Paulo fala para nós, nesse capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, para que nós não venhamos andar ansiosos por coisa algumas, ele está dando um conselho amigável. Ele está falando para a igreja: não se preocupa não. Vocês têm um Deus vivo, vocês aprenderam, porque naquela situação também, quando Paulo abre essa igreja, apareceu ali também pessoas para tentar desviar aqueles que estavam andando no caminho do Senhor, com outras palavras, outras línguas, outros ensinos. E não é diferente hoje também não. Se a gente olhar as redes sociais, você fica perturbado de ouvir tantas coisas que aparentemente parece até que está certo, parece até que tem algum sentido, mas o maior sentido está aqui, é a palavra de Deus. Essa não muda, nunca vai mudar. E a Bíblia fala para mim e para você: conhecereis a verdade vos libertará. O que tem agarrado você, o que tem atrapalhado você caminhar. E muitas vezes é a nossa língua que tem tentado, porque muitas vezes nós não buscamos a Deus.
E às vezes a nossa língua, nós atrapalhamos aqueles que estão perto de nós, que quer caminhar. Então nós temos que pedir a Deus também sabedoria, discernimento. Na oração fala, Senhor, o que eu vou falar? Me traz Espírito Santo. Porque muitas vezes a palavra ofende, e provérbio fala isso, que a língua chega a matar. E muitas vezes tem atrapalhado o andamento. E Paulo então vem, escreve e fala, porque Paulo também falou para os coríntios que as preocupações que ele tinha, mas era uma preocupação piedosa, amorosa. Você tem um filho, você às vezes fica preocupado com esse filho, é um amor, é um carinho. Não que isso vai tirar o foco que é Deus, e não que isso vai tirar aquilo que Deus tem. É normal, mas tem que ter limite. Preocupação ela é normal, mas tem que ter limite. Muitas vezes nós passamos dos limites. Quando você está numa estrada com seu carro, andando, uma estrada boa, linda, maravilhosa, tudo tranquilo, e aí tem uma placa lá, 110, velocidade máxima. Você fica bem, não fica? Mas de repente ela começa, 80. Anda mais um pouco, 60. E você continua no 110. Daqui a pouco ela fala assim, 40. Aí tem uma curva fechada. Como é que você vai fazer no seu 110? Vai fazer certinho? Vai dar ruim, não vai? O carro vai derrapar, você vai perder o controle. Mas não foi avisado? Não estava escrito lá atrás? Não é verdade? Outra coisa é o tal do GPS. Manda, entra para cá, e a gente não entra. Ah, não, está mandando é aqui. Olha, se eu fosse você, eu entrava. E às vezes está te livrando de tantas coisas. Então, usa o teu GPS. Usa ele. Usa ele. O que eu vou fazer? Aonde eu vou? Está aqui. Dá orientação. Mas muitas vezes a gente vai do nosso jeito, vai de nossa maneira. E vamos que vamos. Mas não. Aí quando dá errado, vamos procurar Deus. Não que seja errado procurar Deus. Mas se tivesse procurado antes, você estaria melhor. Então nós temos que entender o que a Bíblia fala para nós. Nós temos que cumprir os nossos deveres, mas temos que entender que Deus está no controle. Nós estamos começando o ano 2024 e estamos cheios de expectativa, sim ou não? Expectativa ou ansiedade? Hã? Expectativa. Eu tenho um sonho? Tenho. Eu tenho um projeto? Tenho. Aprova a Deus que seja realizado este ano. Tenho um desejo? Tenho. Desde quando eu vim para cá, para essa igreja, é de ver esse bairro, todos eles, todo mundo, pelo menos esse bairro das 60, estão na casa do Pai. E nem todos que moram aqui estão aqui. Mas você imagina uma igreja que venha impactar as pessoas e falar assim, ó, ali tem algo diferente. Ali tem algo que quando você chega, você não sai da maneira que você entrou. Ah, mas é impossível. Vamos viver. Lembra com Nicodemos? Vai lá e vê, você vai ver Jesus. E quando a pessoa entra por esta porta, eu louvo a Deus que quando eu faço a visita, a primeira coisa é, pastor, bendito foi o dia que eu entrei ali. Porque que maravilha. De ver aqueles irmãos ali. Irmãos, é isto que é a igreja. É vivermos nessa unidade. É vivermos nesse carinho. É confiar e acreditar que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, e que Ele está e sempre estará no controle de todas as coisas. Mas o grande problema, às vezes, nós, como homem, como pessoa, é querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e sem consultar a Deus. Em todas as áreas, filho, em todas as áreas. E aonde o inferno tem tentado muito, ultimamente, além de deixar a pessoa ansiosa, o casamento. Que área que o inferno tem tentado? Que área que o inferno tem feito com que a pessoa fique numa ansiedade e cheia de propósito e larga? Mas espera aí, nós temos que rever algo, que nós temos um Deus que nos ama. E um Deus que quando Ele fez o homem, Ele fez a mulher, e Ele disse que não era bom que o homem estivesse só.
E família, fala comigo, família. Fala mais alto, família. Mais alto, família. Agora fala assim, a minha família é um projeto de Deus. Talvez você é um solteiro que está sentado aí, mas Deus tem um projeto. É confiar, é acreditar que no tempo de Deus virá. Não é dar o jeitinho. Porque quando a gente dá o jeitinho, dá B.O. Mas quando nós esperamos e sabemos esperar, nós não vamos ficar ansiosos, mas vamos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina isso, que nós devemos confiar, que nós devemos acreditar. E o inferno encontra propósito, sabendo disso, que tudo que Deus fez foi bom. Dá uma olhadinha para esse teu vizinho enquanto eu tomo água, dá uma olhadinha no rosto dele, depois eu vou te fazer uma pergunta. Você olhou? Olhou? O que você me fala desse seu vizinho? Quem se atreva a falar? Aí. É linda essa pessoa que está do teu lado. É maravilhosa. Tem defeito igual você. Mas tem qualidade. Às vezes fica nervosa, fica agitado. Mas tem qualidade. É assim que Deus nos olha. Deus nos olha e não é o nosso defeito, não. Porque Ele sabe como tratar dos nossos defeitos. Ele quer que nós olhemos as nossas qualidades, que muitas vezes nós deixamos para trás. E aí o inferno entra, põe a sua cunha. Você não vale nada, você não é bom em nada. E Deus fala, eu que te criei, eu tenho algo para você. Quantos testemunhos a gente vê de pessoas semi-analfabetas e é um empresário? Teve pouco estudo, porque ele confiou em Deus, ele acreditou, eu tenho é Deus. Ele não abre mão, é Deus. Como pode? É Deus. É isso que nós temos que levar. Esse ano está começando ainda, mês de janeiro é o mês da gente botar, né, nos ajustarmos. Eu comecei já a largar algumas coisas, eu quero chegar até dezembro e dizer, eu consegui. Está difícil, mas estou levando. Porque eu creio em Deus. Não é fácil, não, mas vale a pena. Nós não cantamos o louvor aqui que vai valer a pena? Vai valer a pena. Porque tem coisa na vida, Deus quando tirou o seu povo do Egito e que levou ele para a terra prometida, era uma viaginha rápida de 11 dias. E o povo levou 40 anos. Por quê? Me pergunta por quê. Por causa da sua teimosia. É a nossa teimosia. Porque Deus falava, vamos fazer assim, o povo já questionava, coitado do Moisés. E nós hoje somos assim também, nós somos, com todo respeito, somos que meio teimoso. Mas Deus não falou, criatura divina. Por que você não vai acreditar no que Deus falou? Mas o fulano, ele é especialista na economia, ele diz isso, criatura, o que a Bíblia fala? Ninguém que você crê. Você vai no médico. O médico fala, corre, faz exame. Porque você está com o dia contado. E você fica apavorado. Eu vou morrer. Chama a família. E Deus fala, meu filho, eu tenho que botar uma vírgula aí que eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Tem muita coisa ainda. E você está aqui prova disso. Aqui tem pessoas que era para estar morta. Tem pessoas que com o diagnóstico do médico é morto. E o que Deus fez? Essa criança não vai nascer, está no colo da mãe. Porque quando Deus fala, é eu que cuido, é Ele que cuida. Por que viver ansioso? Por que estar ansioso? Abre para mim aí, filho, fazendo um favor. 1 Pedro 5, 7. Vamos todos ler junto? Vamos, filhos. Vamos lá? Lance. Olha só. Volta lá, filho, volta lá. Deixa lá. Deixa só aí. Lance. Deixa só aí, filho. Olha para esse teu vizinho do teu lado, pergunta ele assim, você entendeu? Você quer que eu leio para você?
quer que eu mande uma mensagem amanhã no teu WhatsApp, isso aí para você? Acabou, filho. Lança sobre ele. O que é lançar? É deixar, é entregar. Pastor, é porque você não mora nem em casa, meu marido não tem jeito. Lança sobre ele, Deus, deixa com ele com Deus, Deus cuida dele. Às vezes o problema está em você, não está nele não. Com todo respeito. Com todo respeito, filho. Eu já vi coisa aqui que eu falei, peraí, vamos mudar esse negócio aí. O quadro é o contrário, tá? Nunca mais voltei lá, mas eu falei. Mas é verdade, filho. E a gente quer apontar o dedo para o outro. Você tem que acertar, você tem que acertar. Vai dar certo? Não vai. Eu que tenho que me acertar. Quando eu começo a ver meus defeitos, eu falo, bem que a fulana tinha razão. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Aí Deus fala de novo, lá em Mateus 6,31, ele fala, não andeis ansioso, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, com que vestiremos, porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais. Olha, o meu Pai, fala assim comigo, o meu Pai sabe o que eu preciso. Quando você vai lá, é para Ele. Quando você vai lá no Salmo 23, o que ele fala? A sua Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu pego a Bíblia e leio o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada, então Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. E eu te pergunto uma coisa, qual é o pai que quer ver um filho bom e o outro ruim? Se aqui na terra tem, no céu não, porque o nosso Pai quer ver todos nós felizes e alegres. Vou te dizer onde está o problema, em nós. De entender e de acatar o que Deus tem. E ele continua dizendo, mas buscai primeiro, aí começa o nosso erro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Então fala comigo, quando eu aprender a buscar primeiro o reino de Deus, todas as minhas coisas serão acrescentadas. É Bíblia, não sou eu. Jesus falando. E ele continua dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por que eu vou deixar de dormir preocupado com o dia de amanhã? Vou perder uma boa noite e vou atrapalhá-la. Você já viu que quando você não dorme, o outro não dorme também? Porque você não dorme, fica o celular ligado. Você não dorme, a televisão está ligada. Só tem duas saídas, ou dorme junto, tampa o ouvido, ou vai para outro quarto. Para outro quarto não dá certo. Vem a vaga, não dou para ninguém. Então você pede a Deus e Deus cuida. Ele cuida de você. E Deus continua dizendo no 6:26, olhai para as aves do céu, que nem semeia, que nem cega, nem se juntam, nem cegam, e nem se ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? Você vale muito mais do que um passarinho para Deus. Você é uma obra-prima na mão de Deus. Você é uma joia preciosa na mão de Deus. E muitas vezes essa preocupação tem tentado atrapalhar essa sua caminhada com Deus. Eu quero te levar você a caminhar com Deus. Eu quero te levar você a crer em Deus. Talvez você tenha 30 anos de idade, 50 anos, não sei quantos anos você tem de igreja, de cristão, e talvez você nunca teve uma experiência com Deus. Eu quero te levar você este ano 2024 a ter uma intimidade com Deus. Chega de criancice, chega de tomar só leitinho, vão para um churrasco, vão para uma feijoada, vão para uma vaca atolada. Vamos andar com Deus. É tempo de comunhão, é tempo de unidade. No mês de fevereiro nós vamos pregar aqui, todas as terça-feira, sobre os milagres de Jesus. Jesus, na palavra de Deus, nas escrituras mostra, lógico que ele fez muito mais, mas tem 35 milagres. E toda terça-feira nós vamos falar sobre cada milagre.
O maior milagre foi dele ter nos salvado. E se nós estamos aqui hoje, é um milagre. Como eu já disse, muito poderia não estar aqui mais. Mas o tempo é tempo de Deus. Eu quero encerrar em Provérbio 12, 25, que diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegre. Fala assim comigo: a ansiedade no coração vai me deixar abatido, mas uma boa palavra vai me alegrar. Aonde está essa boa palavra? Aqui, ó. É Deus. É a palavra dele. E a palavra dele fala assim para nós: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Por que andar ansioso? Talvez você não está vivendo uma vida tão boa como deveria viver por causa da sua ansiedade. Talvez você não está feliz na sua família por causa da sua ansiedade. Talvez você não esteja feliz no teu serviço por causa da sua ansiedade. Sabe? Os louvor, por favor. Entrega na mão de Deus. Entrega para Ele, filho. Ele sabe como cuidar de nós. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do nosso dia de amanhã. Ele sabe. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe dos teus negócios. E quando nós confiamos nele, quando nós acreditamos nele, e que nós descansamos nele, tem um tempo dele. A Bíblia fala para nós: tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar. E às vezes a gente não entende isso, mas tudo tem o seu tempo. Se nós passamos por dificuldades, se nós passamos por lutas, se nós passamos por problema, Deus já passou por ali já. Ele já está lá na frente. É esse olhar que nós temos que ter. É esta visão que nós temos que ter. Eu já ouvi de uma pessoa essa semana e falou: já trabalho nesse comércio há mais de 30 anos. E outra pessoa falou assim: eu já trabalho há mais de 40 anos. Mas eu nunca vi a coisa tão feia como está nesse ano. No ano passado eu só fiz tanto. E esse ano não está, pelo que eu estou vendo, não vai dar em nada. Mas quando eu entrego para Deus, Ele muda a nossa história. Isso é confiar. Eu quero levar você, filho, a confiar nesse Deus. Ter intimidade com Ele. Nós estamos começando esse ano a ler a Bíblia. Eu não sei se você está junto, mas se não está, começa a ler. Deus não nos quer ver assim. Deus não chamou, não me chamou. Deus não chamou você para ser um derrotado. Mas nós somos chamados. Fala assim comigo em nome de Jesus enquanto você fica em pé. Fala comigo. E eu fui chamado para ser um grande vencedor. Não chegou nem no teto, seu. Você tem fé que sua vida vai mudar? Então fala comigo. Eu fui chamado, está melhorando, para ser um grande vencedor. É isso que Deus chama. Não chamou para ser derrotado. E quando o homem fala para você que não tem jeito, Deus fala: tem jeito. Davi sempre aprendeu a andar com Deus. E uma ocasião que estava lá no exército, e já estava há 40 dias naquela luta. Desculpa. Qual foi o propósito daquela luta? O gigante Golias faz um desafio para o povo de Israel. Fala: eu quero um homem só, um só. E quem lutar comigo, e se eu perder, nós vamos ser escravos de vocês. E Saul então levanta e leva isso para o soldado. Ninguém se propôs. Um dia, o pai de Davi fala com Davi: Davi, os seus irmãos estão lá, acampados, está diante de uma guerra. Leva esse alimento para os seus irmãos. Leva para ele.
E lá vai Davi. E Davi depara com aquela situação. Como é que pode esse homem falar mal do meu Deus? Como é que pode esse homem, do tamanho que ele tem, desafiar meu Deus? E Davi se apresenta a Saul. E saiu olhando aquele menininho, aquele garoto. Talvez não deu nada. Talvez Saul pensou, vai morrer mesmo. Toma aí esse armamento, leva. Ele não conseguia nem andar. Mas ele falou algo. Eu vou lá, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Isto muda a sua história. Quando você fala, eu tenho um Deus, é no nome dele, é no nome dele, a sua história vai mudar. Então pega a sua ansiedade, joga fora hoje.